O que muda com a venda de direitos da Libra para a Globo até 2029 e o que isso afeta o Cruzeiro e os outros times da Liga Forte União. Quem o Cruzeiro vai negociar o direito como mandante para transmitir os seus jogos e quanto o Cruzeiro deve ganhar ou quem deve passar os jogos. Vamos acompanhar um vídeo do Alan Simon sobre isso. Eu convido vocês a deixarem sua inscrição lá no canal dele e deixarem sua curtida no vídeo. Deixa seu like, espalhe esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp do Cruzeiro. Afinal, todo mundo tá meio receoso, tá meio desatento, não sabe como vai funcionar o Brasileirão a partir de 2025. Então espalha, porque aqui no canal vocês vão sempre se manter muito bem atualizados. Bora lá? A Betfair, parceira do Cruzeiro e do CDD, te dá o dobro do depósito até R$200 e te dá aposta grátis todo final de semana. Fora as ofertas excepcionais como a Super Odds. Clique agora no link do comentário fixado e aposte com muita, mas muita responsabilidade. E olha que o Campeonato Brasileiro é o grande tema desse ano, porque nós estamos discutindo o próximo ciclo de transmissões. Como você já sabe, vou recapitular rapidamente, não houve até agora e não deve mais haver acordo para a formação de uma liga unificada envolvendo os 20 times da Série A e os 20 times da Série B para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Tirar isso da mão da CBF, fazer toda a parte comercial, de tabela e direito de transmissão. Como não houve acordo em relação à divisão de dinheiro, por exemplo, formaram-se dois blocos comerciais diferentes, a Libra e a Liga Forte. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui do canal. Mas o grande fato noticiado na última sexta-feira, dia 8 de março, foi o anúncio oficial de que a Globo chegou a um acordo com a Libra e comprou os direitos de transmissão do bloco para o período entre 2025 e 2029. Mas isso está longe de explicar como será o Campeonato Brasileiro na televisão a partir do ano que vem e nas próximas 5 temporadas. Em linhas gerais, o que a Globo comprou são os jogos dos times da Libra como mandantes no Campeonato Brasileiro. Ou seja, vamos supor, o Flamengo, que é o time de maior audiência, faz parte da Libra e está negociando com a Globo os seus 19 jogos em casa. Quando o time mandante contra o Flamengo for um time da Libra, a Globo também tem o direito. Afinal de contas, todos os mandantes da Libra terão transmissão exclusiva da Globo, do Sport TV e do Premier. Agora, se o Flamengo enfrentar um time que seja de outro bloco, no caso da Forte Futebol, Forte União, aí os direitos pertencem a quem comprar, quem negociar com a Liga Forte União. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aqui sua inscrição no CDD. Mais de 60% do pessoal que assiste o canal ainda não é inscrito. Se for o seu caso, se inscreva para não perder vídeos assim como esse. A Globo comprou os direitos de um bloco que atualmente, na Série A de 2024, mas lembrando, não vale para 2024, o contrato vai valer para 2025, mas no cenário atual, a Libra possui 8 times da Série A. O Santos está na Série B, então a gente não vai colocar nessa conta, e o Corinthians não assinou esse contrato até agora. Pode ser que assine durante a semana, mude de ideia, pode ser que ele mude totalmente e vá para o bloco da Liga Forte União. E o segundo tópico desse vídeo é justamente o Corinthians. Já há algumas semanas, o Corinthians, apesar de ser um membro fundador da Libra, de estar no estatuto desse bloco comercial, desde que era a intenção ser uma liga unificada, o Corinthians resolveu ficar em dúvida e não sabe ainda se vai realmente seguir esse contrato que foi assinado agora com a Globo ou se vai mudar para o outro lado, porque o Corinthians vem conversando com os investidores da Liga Forte União. Por que eu falo Liga Forte União e não Forte Futebol? Porque existia a Liga Forte Futebol lá em 2022, e aí times da Libra, no caso as SAFs mais conhecidas da época, Botafogo, Cruzeiro, Vasco e Coritiba, deixaram a Libra, eles mudaram de lado, mas não entraram formalmente na Liga Forte Futebol. Eles criaram um grupo chamado Grupo União. Mas como na prática é tudo a mesma coisa, porque os direitos deles serão negociados no mesmo pacote da Liga Forte Futebol, então a gente fala agora de Liga Forte União. Os jogos, a conta é toda a mesma, por mais que eles não estejam formalmente parte do bloco Liga Forte Futebol. Isso pode acontecer com o Corinthians também, que pode não aderir oficialmente à Liga Forte, mas pode colocar os seus 19 jogos como mandante para o mesmo pacote que já estará sendo negociado por esse grupo. Vamos atualizar agora aquela lista que eu já mostrei no canal sobre quem está na Série A de 2024 em cada um dos blocos, lembrando que o contrato que está sendo negociado vale só para 2025, mas é mais para vocês entenderem qual bloco tem quais times. No bloco da Libra, atualmente, existem lá
o Atlético Mineiro, o Bahia, tem também Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, tem Vitória, tem Grêmio, e o Corinthians agora a gente coloca ali no meinho porque ele não sabe para onde vai. Já no bloco da Liga Forte e União, estão times como o Atlético Paranaense, o Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Fluminense, Fortaleza, Cuiabá, Atlético Goianiense, Criciúma e Juventude. E na Série B também existem times que já fazem parte de um ou de outro bloco, né? Então, por exemplo, os times do interior de São Paulo, que estão na Série B, o Novo Horizontino, o Ituano, o Guarani, a Ponte Preta, eles fazem parte da Libra. O Paysandu é um outro time também, o Brusque, se eu não me engano, o Sampaio Corrêa, mas que agora caiu para a Série C, também era parte da Libra. Já a Forte Futebol, a Forte União, também tem times na Série B, inclusive 3 rebaixados do ano passado, né? O Coritiba, o Goiás e o América de Minas. Então sempre vai ter essa história de um time cair, o outro subir, e a gente vê com quantos times na Série A cada bloco vai ficar. Hoje, sem contar o Corinthians, que não sabe para onde vai, a Liga Forte União tem 11 times, ou seja, 209 jogos, que são os 19 jogos como mandante de cada um dos seus componentes. Já a Libra tem 8 times e, por isso, 152 jogos, e esse é o tamanho do pacote que a Globo comprou. O terceiro tópico é que a Globo acertou um contrato com a Libra pelo valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, mas há um problema nessa história. Existem algumas cláusulas que reduzem esse valor. Por exemplo, se a Libra não tiver o Corinthians, ou isso vale para outros times grandes também, como Flamengo, Palmeiras e São Paulo, mas como esses times já assinaram, não vou nem ficar perdendo muito tempo aqui. O fato é, se o Corinthians não assinar, 10% a menos no contrato. Se a Libra não tiver pelo menos 9 times na Série A, mais 11% de desconto. Ou seja, no cenário atual, o contrato já teria 2 descontos diferentes, de 11% e 10% pela ausência do Corinthians e porque a Libra não tem 9 times, tem 8 no cenário atual. Precisaria aumentar essa quantidade ou pelo menos assinar com o Corinthians, porque aí acabariam os descontos. O modelo de divisão do dinheiro da Libra vai ser aquele que você já conhece aqui no canal, que a gente sempre fala que é aplicado no Brasileirão atual, com algumas mudanças. O 40-30-30. 40% do bolo será dividido de forma igualitária entre os componentes da Libra. 30% vai para a premiação, de acordo com a classificação no campeonato. E outros 30% vão para a audiência, para o engajamento. Atualmente a Globo paga de acordo com o número de partidas transmitidas, mas na Libra vai rolar um cálculo de exposição valendo TV Globo, Sport TV e Premier. Então quem tiver mais audiência vai levar mais dinheiro desse bloco, mas a gente ainda não sabe qual vai ser a fórmula. Eu já vi uma projeção, você vai ver na minha coluna no UOL em breve, que mostra que dentro da Libra, considerando apenas os times da Libra e na conta está o Corinthians, o Flamengo teria 24% e seria o maior time de audiência entre os componentes da Libra. São 9 times nesse cenário. Não me perguntem como, eu só vi essa projeção rodando por aí e estou aqui contando para vocês o material que está com os clubes. Portanto, não sou eu quem faz as contas de audiência, beleza? É a Libra que está fazendo essas projeções juntamente com os seus componentes. E no meio de tudo isso, o quarto tópico é que o Corinthians, que é um clube bastante acostumado com o termo fiel, vai virar um fiel da balança, porque afinal de contas, a simples presença ou ausência dele já está modificando os valores do contrato da Libra com a Globo. Sem o Corinthians, menos 10%. O fato de o Corinthians ser o 9º elemento hoje da Libra nessa conta de vai ter 8, vai ter 9, ele sai e deixa a Libra com 8, tira mais 11%. Ou seja, está sendo muito problemático, porque a Libra também tem um compromisso interno assinado com os seus componentes de que 3% da receita irá para os times que estão na Série B, como forma de fomentar. Afinal de contas, eles precisam que os times da Série B sejam competitivos para poderem lutar pelo acesso e não deixar só a Forte Futebol subir e aumentar a participação dela na Série A. Então é importante que tenha esse repasse e no caso vai ser de 3%. Há ainda uma previsão de 2% com custos operacionais do funcionamento em si do campeonato e da Libra. E o Corinthians é o fiel da balança também, porque ele tem 19 jogos importantíssimos. O Corinthians é um dos times de maior audiência no Brasil. Aqui em São Paulo é quem tem a maior audiência, ou seja, 19 jogos em casa do Timão iriam para o pacote da Liga Forte, que já é maior em quantidade de partidas e que já tinha lá, como são 11 times no pacote da Liga Forte União, 11 jogos do Corinthians. 11 jogos que eles já tinham, mais 19 do Corinthians como mandante. Veja só, se o Corinthians mudar de lado, a Forte União terá 30 jogos do Corinthians. Tem que cair mais cascalho, né? 30 dos 38 que ele joga no Campeonato Brasileiro. Entre esses jogos que o Corinthians levaria para a Forte União, esses 19 que a Forte não tinha ainda, estão partidas que prometem ser campeãs de audiência. Corinthians e Flamengo, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Se o Santos voltar para a Série A, Corinthians e Santos também. Ou seja, partidas muito fortes que a Forte não tinha até agora.
Ela tinha, sim, jogos bons do Corinthians, como, por exemplo, Cruzeiro e Corinthians, Fluminense e Corinthians, Vasco e Corinthians, Botafogo e Corinthians, mas esses outros jogos ela não tinha. Por exemplo, a Liga Forte Futebol, dos 12 clássicos cariocas, se todos os 4 grandes participam da Série A, ela tem 9, porque são os mandos do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, só não tem os 3 mandos do Flamengo contra os outros 3. No caso dos clássicos paulistas, hoje a Liga Forte União não tem nenhum, e ela passaria a ter 3, justamente os 3 com o mando do Corinthians, num cenário com os 4 grandes da Série A também. Nos bastidores, comenta-se que a Liga Forte está oferecendo uma garantia mínima ao Corinthians, o que é bem curioso, afinal de contas, a Liga Forte bateu demais na questão do mínimo garantido da Libra, até o ponto em que a Libra tirou isso. Sim, no contrato assinado com a Globo não vai ser mais responsável por distribuir o dinheiro para os clubes, é a Libra quem recebe da emissora e faz a sua própria distribuição do dinheiro, no 40-30-30. E não vai mais haver garantia de mínimo, não tem mais isso. Há uma promessa aí feita nos bastidores de que os clubes continuarão ganhando no patamar atual, mas não dá para prometer isso se você não sabe a classificação que o time vai ter no campeonato. 30% da receita é de acordo com a posição na tabela. Você não sabe a audiência que o time vai ter, se ele vai bem, se ele vai mal, já influencia nos índices do Ibope. Ou seja, não tem mais mínimo garantido na conta da Libra. Não sabemos mais quanto cada time vai ganhar. O que a gente tem são projeções que estão circulando entre os clubes, mas projeção não conta história. O que conta história é o campeonato acontecer, a gente ter todos os dados de audiência, ter a classificação geral e aí sim fazer uma projeção de quanto cada time ganhou. O que a gente sabe é que o Corinthians valorizaria demais o pacote da Liga Forte União com esses 19 jogos, e isso seria um golpe em quem até agora acusou a Liga Forte de ser uma liga de times menores, liga de Série B e tudo mais. Tem sim jogos do Flamengo, tem jogos do São Paulo, do Palmeiras, sempre que eles forem visitantes. E no caso, passariam a ter 30 jogos do Corinthians. No quinto tópico, eu preciso dizer que quem vai ficar perdido nessa história toda é você, torcedor, né? No caso da Globo, o que ela tem hoje são todos os jogos. Você pode até falar, mas o Atlético Paranaense não tem contrato de pay-per-view e nem de TV paga. Tudo bem, mas tem TV aberta. Se a Globo não usa os jogos do Atlético Paranaense em casa na TV aberta, não abre esses jogos no GE, é por uma opção dela. Ela poderia fazer isso e aí estragaria muito a vida de outros players. Mas ela não faz. Mas ela tem os 380 jogos hoje em TV aberta. No Premier, ela tem todos os jogos, menos os 19 do Atlético Paranaense. Nesse modelo, se ela não fechar com a Liga Forte União nenhum pacote pelo menos, vai cair para 152 ou 171, caso o Corinthians decida ficar na Libra depois de toda essa bagunça que aconteceu. Mesmo com o Corinthians, formando 9 times no cenário atual, seriam 171. Se tiver mais acessos da Libra do que da Forte Futebol e rebaixamentos também, se a conta for favorável, a cada time a mais da Libra, mais 19 jogos na conta dela, menos 19 na Forte União. Então isso você já vai saber, embora eu vá te explicar isso tudo com certeza daqui pra frente aqui no canal. Será um ano muito intenso para todos nós. A tendência hoje é uma pulverização dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro e isso é o que mais vai mudar. Porque a gente já tem declaração pública do Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, né? Agora ele é CEO da SAF Fortaleza e é presidente da Liga Forte União. E o que ele já sinalizou é que ele gosta, prefere e eles devem seguir um modelo de divisão em pacotes dos jogos, que é exatamente o que a Live Mode, que é a empresa que assessora a Liga Forte União e também cuida da competição aqui do Campeonato Paulista, usa no Paulistão para a Federação Paulista. Ou seja, tem pacotes de jogos, jogos exclusivos para players, e isso a gente vai saber em breve, provavelmente, porque afinal de contas estamos avançando em 2024 e precisaremos saber como isso vai ficar. Não sei se a Globo compraria todos os pacotes. Se ela fizesse isso, aí beleza, não muda nada na sua vida. Seriam 380 jogos no Premier, a Globo usaria o que ela chegasse a um acordo com Libra, com Forte União para TV aberta, para Sport TV, mas não é o caminho mais provável. Provavelmente haverá esse destacamento em pacotes diferentes e aí poderemos ter, por exemplo, a Globo completa com os times da Libra e a Forte União entre SBT, Warner, YouTube, não sei. Eles vão conversar com o mercado, vão conversar com várias empresas e o resultado a gente vai ver conforme o andamento dos meses. Isso é muito importante porque toda vez que a gente fala de SBT comprar o pacote da Liga Forte União, alguém surge das catacumbas para falar que o faturamento do SBT não dá o que a Globo paga nos direitos de transmissão do Brasileirão e que por isso a emissora não teria nenhuma condição de brigar por esses direitos. Mas o SBT não vai comprar todo o pacote da Forte União. Isso está fora de questão, não existe isso. O SBT poderia, como qualquer outra emissora, comprar um pacote de jogos para a TV aberta.
um jogo por rodada, por exemplo, e pagar muito menos do que o faturamento dele anual. Além do que, poderia aumentar também com a venda de cotas de publicidade para o Campeonato Brasileiro. Lembrando, a Forte União hoje tem um pacote maior de jogos do que a Libra e poderia fazer sim esse ato de desmembrar a tabela deles em 2, 3 pacotes, por exemplo, como faz o Campeonato Paulista, né? Que tem Record, tem TNT e tem YouTube. O pay-per-view ficou ali como um segundo plano, mas principalmente esses com os principais jogos. Como eu já falei para vocês, a Live Mode está assessorando a Liga Forte União, ela cuida do Paulistão, então olho no que rola aqui no Campeonato Paulista, porque pode acontecer algo parecido com isso na forma como eles vão vender os direitos de transmissão. O mais provável, então, para você que quer saber o que vai mudar no Campeonato Brasileiro, é que a Globo continua, mas não terá todos os jogos. E a Liga Forte União vai negociar em pacotes os jogos dos times dela como mandantes, e você não pode esquecer que essa lei do mandante mudou tudo. Ou seja, jogos do Flamengo, do São Paulo, do Palmeiras, do Grêmio, do Atlético Mineiro, do Bahia, do Vitória, até do Bragantino, estarão no pacote também da Forte União, quando os times deles forem mandantes. Não percam isso de vista, porque é importantíssimo para entender como será o Campeonato Brasileiro na TV a partir do ano que vem. É isso, turma. Tá tudo indefinido no momento, mas já tá caminhando para, se Deus quiser, até o final do ano. Já tá tudo planejado. O Cruzeiro vai negociar seus direitos de transmissão como mandante e quando for jogar como visitante, aí ó, contra Atlético, contra Bahia, Flamengo, esses outros times aí da Libra, vai passar na Globo normalmente, como vocês sempre acompanharam. Deixa nos comentários a sua opinião, deixa alguma dúvida aí que eu vou tentar responder aí nos comentários. Curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal para ser definitivo na área de treinamentos de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa para gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12 de R$29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.